Hoje eu vou tratar da eleição presidencial na Colômbia, focando o segundo turno, eventualmente fazendo comparações com os resultados do primeiro turno. Falarei das eleições tanto no âmbito nacional, como também focarei os resultados na capital, nos departamentos e no exterior. Acho que há muita coisa interessante para ser vista e eu quero contar aí com sua audiência. Então vem comigo, vamos lá. Finalmente, Gustavo Petro, na sua terceira tentativa de chegar à presidência da República, a conquistou e, com resultado indiscutível, apesar do vertiginoso crescimento e surpreendente adversário Rodolfo Fernandes. Gustavo Petro conseguiu, nesse segundo turno, aquilo que poucos acreditavam, que foi acrescentar um eleitorado de 32,5%, quando muitos analistas entendiam que, com o resultado do primeiro turno, ele praticamente havia chegado no seu teto, quando muito aumentaria aí em torno de 5%. Bem, Rodolfo Fernandes, que acabou perdendo, conseguiu um aumento de 77,5% dos votos, mais da metade, mais do que o dobro do seu adversário, mas não foi suficiente para superar Petro. A diferença, provavelmente, que favoreceu a Gustavo Petro se deu porque houve um fato novo nesse segundo turno na Colômbia, quando comparado com outros resultados que também levaram a essa necessidade de uma segunda rodada, que foi o aumento do comparecimento eleitoral. Na eleição passada, na qual ele, Gustavo Petro, havia tido um aumento do primeiro para o segundo turno de 65%, ou seja, um crescimento muito significativo, ainda assim houve um aumento da abstenção muito grande. Dessa vez, o aumento da presença de eleitores foi de 7,5%, o que resultou num comparecimento em torno de 1,5 milhão a mais de eleitores nesse segundo turno. E, como se pode interpretar, observando aí os resultados que já falaremos nos departamentos, é que uma boa maioria desses que acorreram às urnas o fizeram para votar em Gustavo Petro, ainda que, como observamos, esse resultado final foi próximo, né? A diferença entre Petro e Rodolfo Fernandes em torno de 3 pontos percentuais. Houve também, vale a pena registrar, um aumento muito expressivo dos votos nulos quando comparado com outras eleições. Isso talvez a gente possa entender pelo fato de ter havido uma polarização muito significativa nessa eleição e os eleitores de todos os outros candidatos que não conseguiram passar para esse segundo turno e compareceram, preferiram votar nulo, ou seja, foi uma eleição de marcação de posição de todas as partes. Uma última observação em relação a esse resultado nacional. Se costuma dizer, puxa, a abstenção eleitoral é muito grande na Colômbia. Mas quando nós comparamos a abstenção eleitoral, se quisermos pelo inverso, o comparecimento, com os resultados daqueles países que têm voto facultativo, as diferenças não são muito grandes. E eu acho que esse é o dado singular que, independentemente de considerações que se possam fazer sobre a ordem de grandeza, houve efetivamente um aumento nesse segundo turno muito expressivo da presença dos colombianos às urnas para escolher o seu próximo presidente. Começando pela capital, Bogotá, o maior eleitorado do país. Em Bogotá, onde Gustavo Petro foi prefeito, ele também foi o vencedor, ainda que a sua evolução de votos do primeiro para o segundo turno tenha ficado abaixo do resultado nacional. Enquanto no nacional ele cresceu 32,5%, aqui ele acabou tendo uma evolução de votos de 27,37%. Já o seu contendor, Rodolfo Fernandes, acabou tendo um crescimento exatamente igual, alinhado ao seu crescimento nacional, em relação ao primeiro turno, que foi de 77,69%. Ainda assim, a diferença absoluta de votos
de Gustavo Petro sobre Rodolfo Fernandes foi até maior do que no resultado final. Ele teve uma diferença de quase 800 mil votos, enquanto no âmbito nacional essa diferença foi pouco acima de 700 mil votos. Então Bogotá é aí um eleitorado muito especial, quase com 6 milhões de eleitores. De qualquer forma, a gente destaca o seguinte: quando nós olhamos então essas 34 jurisdições, ou seja, 32 departamentos, a capital e o exterior, veremos que no segundo turno, o perdedor, Rodolfo Fernandes, que teve então esse desempenho surpreendente, acabou vencendo no segundo turno em 16 jurisdições, enquanto Petro ganhou em 18. Vejam vocês o quão acirrado foi essa disputa. Vejamos então como esses resultados vão se passar nas demais jurisdições. E falo agora do departamento da Antioquia, o segundo mais importante do país em número de eleitores, também com mais de 5 milhões, tal como Bogotá, pouco abaixo da capital, onde se encontra a cidade, a importantíssima cidade de Medellín, sua capital, segunda cidade mais populosa do país, segundo eleitorado municipal mais importante do país, e Antioquia, Medellín apresentam a característica, em geral, de ter um comportamento eleitoral mais voltado para propostas orientadas para o mercado, vamos assim dizer, né? Não é uma coisa absoluta, mas há uma tendência razoavelmente expressiva. No primeiro turno, Petro já havia ficado em segundo lugar e novamente ficou em segundo lugar em Antioquia. Rodolfo Fernandes havia ficado em terceiro lugar no primeiro turno. Em primeiro havia ficado Federico Andrés e agora, recebendo o apoio de Federico Andrés, que tem uma boa penetração no departamento de Antioquia, ele foi o primeiro colocado, teve um crescimento de quase 250%, quanto um crescimento de Gustavo Petro, que também foi bom, acima do seu nível nacional, de 38,07%. Né? Mas foi uma vitória muito expressiva, com uma diferença de 880 mil votos de Hernandes sobre Petro nesse local. Do ponto de vista do comparecimento eleitoral, o que se observa é que você teve aí algo que é relevante para um país com votação facultativa, acima de 50%, 56% no segundo turno contra 54% no primeiro turno. Ou seja, esse segundo turno teve um pequeno aumento de comparecimento, já tinha sido bom no primeiro. Então, Antioquia aí, se tem um fundo em comum do ponto de vista do envolvimento político dos seus cidadãos com as questões públicas, tal como Bogotá, mas apresenta uma característica diferente do ponto de vista do seu comportamento eleitoral. O departamento del Valle, Valle del Cauca, que é o terceiro maior eleitorado do país e abriga a sua capital Cali como a terceira cidade mais importante do país, com um número de habitantes pelo último censo de 2008 de 1.820.000 habitantes aproximadamente, assistiu a uma situação um pouco diferente de Antioquia e mais parecida com a de Bogotá. No Vale, Gustavo Petro obteve a primeira colocação, ganhou com uma razoável diferença de votos sobre Rodolfo Fernandes, embora tenha apresentado um crescimento de votos mais modesto e bem abaixo do seu crescimento nacional. Seu crescimento nacional, lembrando, de 32,5%, aqui o seu crescimento foi de 25,5%. O de Hernandes foi muito grande, mas não se compara ao que obteve em Antioquia. No Del Valle ele teve um aumento de 110,69%. Uma característica também particular interessante Del Valle, dos grandes departamentos, das grandes circunscrições eleitorais, é que houve uma redução dos votos nulos, embora tenha havido um aumento significativo dos votos em branco, embora os votos em branco, como eu havia dito, são considerados votos válidos na Colômbia. Eles aumentaram em 10% e houve uma redução de quase 6% nos votos nulos. Já o comparecimento eleitoral
no Vale foi um pouco foi 3 pontos abaixo do crescimento do comparecimento nacional. Né? No Vale, o aumento foi de 4,65% contra 7,58% em nível nacional. Né? Lembrando que Bogotá praticamente não houve nada. Então, essa é aí uma característica do comportamento eleitoral nesse terceiro maior eleitorado do país. Vejamos. E veja que interessante o que se passou no departamento de Cundinamarca, que é o quarto maior eleitorado do país. Boa parte dos municípios do departamento de Cundinamarca forma parte da região metropolitana, da área metropolitana de Bogotá. Lembremos, Gustavo Petro teve uma vitória em Bogotá, na capital do país. E Bogotá também é a capital do departamento de Cundinamarca. Porém, o departamento de Cundinamarca deu a vitória a Rodolfo Fernandes. Já havia colocado Hernandes em primeiro lugar no primeiro turno. E isso talvez explique o porquê, nesse caso tão diferente da maioria dos departamentos e outras 2 circunscrições da Colômbia, o crescimento dele tenha sido um crescimento modesto para o segundo turno. Foi de apenas 22%, enquanto Gustavo Petro, que continua, portanto, em segundo lugar, foi exatamente igual ao crescimento dele, Gustavo Petro, em nível nacional. Houve também no departamento de Cundinamarca um aumento da presença dos eleitores, embora abaixo da presença em nível nacional. O aumento foi aí de 2,62%, um aumento modesto em números absolutos, pouco abaixo de 37 mil eleitores, embora isso numa eleição disputada, que no total é de apenas a diferença de 3 pontos percentuais, é importante, faz aí uma diferença na hora que você começa a juntar todas essas pequenas outras diferenças, né? E que separam esses 2 principais contendores. Então, esse quarto maior eleitorado, embora pertencendo à área metropolitana de Bogotá, acabou dando a vitória a Rodolfo Fernandes. Vejamos então mais 2 departamentos para encerrarmos aí esse bloco. O departamento do Atlântico é o 5º maior eleitorado do país, tem como capital a simpaticíssima cidade de Barranquilla, cidade litorânea, que realiza um belíssimo carnaval, já famoso para além da Colômbia, em boa parte do Caribe, começa a se tornar também aí um carnaval conhecido dos brasileiros, um polo turístico importante. Esse 5º maior eleitorado do Atlântico deu aí a vitória para Gustavo Petro. Gustavo se saiu com uma bela votação, teve um crescimento acima do seu crescimento nacional, evoluindo em 40% em relação ao primeiro turno. É bem verdade que Rodolfo Fernandes cresceu bem mais, cresceu 177%, embora não tenha sido aí possível superar a Gustavo Petro. Os votos brancos também tiveram um aumento importante, os nulos nem tanto, embora vale a pena a gente sublinhar, quando eu estou falando, puxa, nulos aumentaram muito, brancos e tal, os 2, ambos, que de qualquer forma, no cômputo geral, quando nós pegamos tantos números absolutos em cada turno separadamente, os vemos frente aos demais candidatos, é quase insignificante quando a gente, por exemplo, faz uma comparação com a eleição do Brasil, porque a gente deve reforçar que quando se tem uma eleição com voto facultativo, quase sempre quem comparece ao processo eleitoral comparece com um grau de motivação muito alto. Que veremos agora o último, que é o de Santander. E por último, do ponto de vista das circunscrições eleitorais maiores, Santander é o 6º maior eleitorado do país, tem como capital a cidade de Bucaramanga, que é exatamente o município que foi governado pelo contendor de Gustavo Petro, o construtor e empresário Rodolfo Fernandes. Ele obteve aí já no primeiro turno uma bela vitória, obteve uma dianteira sobre Gustavo Petro de quase 540 mil votos. Essa diferença aumentou para 561 mil votos agora no segundo turno. Ambos tiveram uma evolução de votos, mas até para o padrão
de Rodolfo Fernandes, que de longe foi aquele que em quase todos os departamentos e circunscrições apresentou uma evolução muito, muito grande. Ele teve no seu departamento uma evolução modesta, porque ele já partiu de um desempenho muito grande, né? Apenas para a gente registrar, o departamento de Santander responde por 4,55% de todo o eleitorado da Colômbia. Isso não é pouca coisa. E somado com os outros 5 que estão acima deles, juntos, essas 6 circunscrições, lembrando que Bogotá se encontra aí também, performam 53% do eleitorado nacional. Então a gente ter olhado aí para esses 6 departamentos, ou 6 circunscrições, melhor dizendo, de 34, já é muito importante, relevante para a gente perceber aí essas características. E vimos, portanto, que nesses maiores eleitorados, quase todos onde se encontram as maiores urbanizações do país, o eleitorado se viu dividido. Mas nós vamos ver talvez aquilo que, pelo menos para mim, foi o mais interessante desse resultado, não o resultado só em si, né? Também, mas do recorte feito a partir do eleitorado que vota no exterior. Bem, eu passo a falar agora do eleitorado colombiano no exterior. São 972 mil e um pouco mais de eleitores registrados em 67 países, pouco abaixo de 1 milhão, colocando essa jurisdição, essa circunscrição, na 15ª posição, que é uma situação intermediária em 34 jurisdições, ou seja, à frente de muitos departamentos colombianos. E nesses 67 países nos quais há eleitores registrados, há uma fortíssima concentração em alguns poucos desses. E nós ainda enxugamos mais para vocês terem uma ideia do peso de alguns desses países. De saída, os Estados Unidos sozinho representa 1/3, com 324.858 eleitores, 33,40%. Na sequência vem Venezuela, depois vem a Espanha, como seria de esperar. Aliás, eu esperava até que a Espanha viesse a ser o primeiro país, por ser antiga metrópole, por ser um país da Comunidade Europeia, que se encontra numa situação econômica que para os padrões latino-americanos é muito sólida, tem a facilidade do idioma, então imaginava que poderia ser o primeiro país, mas não é. Ou seja, o terceiro. Temos depois Canadá, temos o Equador, vizinho da Colômbia, temos Panamá e Chile como esses países aí que perfazem sozinho mais de 80% do total do eleitorado colombiano vivendo no exterior. No exterior deu uma vitória a Rodolfo Fernandes. Lembrando que no primeiro turno, quem havia vencido no exterior foi Federico Andresi, que, desde que perdeu, hipotecou apoio aí a Rodolfo Fernandes. Aparentemente, falemos brevemente do Brasil, um eleitorado, como eu havia dito, modesto, né, do eleitorado colombiano no exterior, de 5.718 eleitores. O comparecimento eleitoral nos 2 turnos foi na casa de 40%, cerca de 3 pontos percentuais abaixo da média dos colombianos no exterior. E nos 2 turnos, Gustavo Petro venceu. No primeiro turno, Rodolfo Fernandes, seu contendor finalista agora, havia ficado em terceiro. E nesse segundo turno ele apresentou um crescimento muito grande, de 450%, que fez com que a distância de votos entre ele e Gustavo Petro ficasse em 611 votos, dentro dos 2.311 eleitores que foram às urnas aqui no Brasil. Vejamos agora. Dos grandes eleitorados no exterior, Gustavo Petro venceu basicamente em um grande colégio eleitoral, que foi a Espanha, que representou para ele 22,28% dos votos. As outras boas votações por ele obtidas, nas quais ele ficou na primeira colocação, foram em colégios eleitorais de porte médio para pequeno. Esses foram Argentina, Chile, França e Austrália. E Rodolfo Fernandes, por sua vez, dos grandes colégios eleitorais,
venceu no maior de todos, nos Estados Unidos. Colégio eleitoral esse que deu a ele 56,53% de todos os votos obtidos, ou seja, 104.889 votos. É muita votação no exterior. O segundo maior colégio eleitoral a colaborar com ele foi o Canadá. Deu a ele 6,23% de todos os votos, mas veja vocês a diferença, né, por conta do tamanho do colégio eleitoral e também na disputa em cada um deles com o seu contendor que venceu as eleições, Gustavo Petro. Depois disso, temos já bem abaixo em termos de contribuição percentual a votação do Panamá, com 2,72%, depois o Equador, com 2,14%, na sequência, o México, com 2,03%, eu não tinha comentado antes sobre o México, mas também é um colégio eleitoral importante. E aí vejam vocês, a Venezuela, país socialista, bolivariano, a Venezuela deu a vitória para Rodolfo Hernandes, né? Esse candidato que foi chamado, como a gente já mencionou, o Trump dos trópicos, que teria citado Hitler como tendo feito coisas boas. Enfim, na Venezuela ele foi o vencedor e a Venezuela deu a ele 1,76%. É bem verdade que houve uma grande abstenção eleitoral nesse segundo maior colégio eleitoral. Eu chamo a atenção que de 50 dos 67 países que nós monitoramos e que somados dão praticamente 98% de todos os eleitores, curiosamente o Gustavo Petro venceu na maioria dos países, no entanto não venceu nos colégios eleitorais mais importantes, ou pelo menos não naqueles que eram realmente decisivos. Acho que era isso que tínhamos a dizer. Agradecemos aí a audiência de vocês e aqueles que quiserem ter informações mais detalhadas, vejam aí o link abaixo que nós oferecemos para que vocês possam acompanhar tanto esse mesmo assunto que nós aqui tratamos com mais detalhes, bem como outros estudos, comentários, notas que temos sobre vários assuntos públicos que eu acredito que possam ser do interesse de todos. Obrigado.